Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso, para glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, para nos edificarmos na Sua palavra. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja comigo e contigo nesta manhã. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e nos lave de toda injustiça. E que seja nosso fiel escudo contra todas as adversidades do mal. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, bendizer, glorificar o Teu santo nome, te exaltar, Senhor meu Deus, meu Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso. Entramos na Tua presença pelo sangue de Jesus, reconhecendo que somos pecadores, limitados, imperfeitos, Senhor, que cometemos, Senhor, transgressões e pecado diante do Senhor. Mas, Pai, nós queremos também reconhecer na cruz a redenção de todos esses pecados, Pai. Somos pecadores lutando contra o pecado, Senhor meu Deus, porque queremos viver uma vida santificada na Tua presença. Queremos viver uma vida limpa, Pai. O Senhor sabe que há uma guerra espiritual entre a nossa carne e o nosso espírito, Senhor meu Deus, mas nós pedimos nessa manhã, Senhor meu Deus, a solidificação, Pai, a consolidação do fruto do domínio próprio sobre a nossa carne, sobre a nossa mente, meu Deus, para que prevaleça, Senhor, o nosso espírito em Ti. Porque, Senhor, sabemos que é uma luta árdua, mas que o Senhor está conosco todos os dias para nos fortalecer na Sua palavra, para nos fortalecer através do sangue de Jesus, para nos fortalecer através do Teu Espírito Santo que em nós habita. E nós queremos consagrar essa manhã a Ti. Queremos nos revestir aqui com as Tuas santas armaduras espirituais. Vem ajustar, Senhor, sobre o nosso corpo o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a Tua santa palavra. Senhor, que ao compartilhar a Tua palavra nesse dia, meus irmãos e irmãs possam ser, Senhor meu Deus, edificados e revestidos pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, muito obrigada, porque deitamos, dormimos e acordamos e estamos aqui, Senhor, para mais um dia compartilhar da Tua santa palavra, no nome santo de Jesus. Amém? Bom dia, amados. Eu quero hoje compartilhar com vocês a palavra de Deus que encontra em Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 20, onde o nosso glorioso apóstolo Paulo, homem de Deus, cheio do poder do Espírito, ele mesmo nessa palavra reconhece a fragilidade que existe no homem com relação à sua carne. Nós sabemos que precisamos alimentar muito bem a nossa carne através da oração, da leitura da palavra, através da meditação, através da adoração, tudo isso a Deus, porque a nossa carne, ela é cilada, a nossa carne é fraca. O próprio Senhor Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos pedir ao Senhor a misericórdia em um espírito de vigilância, para que possamos ter um revestimento tal, onde a nossa carne fique subjugada ao Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 7, do 15 ao 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o bem que está em mim, querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Em complemento a essa palavra, eu quero também convidar você a meditar na palavra de Deus de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. Então nós vemos aqui nessas duas palavras que existe uma luta espiritual ferrenha todos os dias entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne não gosta de orar, a nossa carne não gosta de ler a palavra, de adorar, a nossa carne não gosta de obedecer às leis de Deus. A nossa carne não gosta de fazer nada que venha edificar o nosso espiritual. Mas se nós alimentamos o nosso espiritual, mesmo sem vontade, mas buscando, meditando na palavra, adorando ao Senhor, nos colocando na sua presença em oração, não somente uma vez, mas todos os momentos em que tivermos oportunidade, nós iremos fortalecer o nosso espírito, porque a nossa carne, o querer da nossa carne, ele é cilada para nós. O maligno tem astutas ciladas e muitas vezes nós acabamos pecando até sem querer. Quando nós olhamos, já cometemos o pecado. E o importante nesse momento é que você reconheça o pecado diante de Deus, peça perdão, se arrependa, peça ao Senhor, Senhor, me dá firmeza para vencer essa área na minha vida, esse pecado na minha vida, porque eu quero ser uma pessoa santificada na tua presença, eu não quero viver escrava do pecado, porque Cristo já me libertou na cruz, e eu não quero mais viver da forma como eu vivia antes. Hoje eu tenho o Senhor, hoje eu tenho, Pai, o Teu Espírito habitando em mim. Então eu preciso, Senhor, meu Deus, de fortalecimento para vencer a carne. Eu preciso que o fruto do domínio próprio, que é um dos 9 frutos do Teu Espírito, que ele habite em mim. E que o poder do Teu Espírito prevaleça contra a obra da carne, não me deixando pensar o que eu quero, falar o que eu quero e fazer o que eu quero. Porque hoje eu sou uma pessoa renovada em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. E como nova criatura eu tenho que ter pensamentos, palavras e atitudes de uma nova criatura. Portanto, meu Deus, eu renuncio toda forma de pecado, tudo aquilo que eu faço que desagrada ao teu coração, eu renuncio em nome de Jesus. Essa deve ser as palavras e a postura de alguém que está lutando contra o pecado, de alguém que está buscando se santificar na presença do Senhor. Porque o processo de santificação, ele é gradativo, ele vem dia após dia. Mas é importante que assim como nós alimentamos a nossa carne todos os dias, que nós também possamos alimentar o nosso espírito. Como? Através da palavra, através da oração, através da adoração, através de um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Porque lá no Salmo 51 diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. O Senhor nos ouve, Ele nos vê. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. E Ele está dentro de nós através do poder do Seu Espírito. Então Ele conhece as motivações do nosso coração. E a nossa motivação deve ser sincera e boa perante o Senhor. Deus se agrada de um coração sincero, então reconheça diante do Senhor a sua fragilidade. Reconheça diante do Senhor o seu pecado. Confesse o seu pecado perante o Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Pai, eu preciso de ajuda para vencer. Eu preciso de ajuda sobrenatural do Senhor para largar esse pecado que tem me afastado de Ti. Para tirar da minha vida esse pecado que possa dar legalidade ao maligno. Porque é através do pecado que o maligno tem legalidades nas nossas vidas. E nós, enquanto filhos de Deus que buscamos a santificação no Senhor, precisamos estar dispostos todos os dias a alimentar o nosso espírito. Queridos,
ouça louvores. Enquanto você vai para o trabalho, ligue o som do seu carro, coloque louvores. Quando você estiver, dona de casa, na cozinha, preparando o seu almoço, coloque louvores. Quando você estiver num momento de descanso, no seu quarto, deitadinho na sua cama, coloque louvores. A adoração, através de louvores, é uma arma poderosa para vencermos o maligno. Ele não suporta adoração. Um dia, o inimigo das nossas almas foi o ministro de louvor. Ele foi o responsável pela adoração no jardim do Éden espiritual. E ele caiu, e por isso ele tem verdadeira ojeriza, ele tem um verdadeiro ódio pelos verdadeiros adoradores. E a palavra de Deus diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus sabe quando nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade. E Ele tem buscado esses adoradores. Peça ao Senhor que transforme você num adorador verdadeiro do Senhor. Peça ao Senhor que a cada dia essa palavra que nós compartilhamos aqui nesse canal, que ela entre no seu coração, que ela transforme a sua mente. Uma das maiores vitórias que nós podemos conseguir chama-se metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Que nós possamos pedir clemência e misericórdia a Deus para transformar a nossa mente pecaminosa numa mente de santidade. Numa mente que verdadeiramente queira se purificar diante de Deus, numa mente que verdadeiramente queira pensar os pensamentos de Cristo, uma mente que verdadeiramente queira fazer a vontade de Deus. É uma luta árdua, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo deixa aqui na palavra que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que não era para ele fazer, esse ele fazia. Ele, um homem cheio do Espírito, usado por Deus, com força e autoridade, com poderes sobrenaturais. Um homem que viveu provações assim que são extraordinárias, mas permaneceu fiel até o fim. Ele fala isso no tocante à questão do domínio próprio, à questão da carne e do Espírito. Quanto mais nós que ainda estamos nesse processo de busca, nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoamento diante de Deus. Não tenha vergonha de ter pecado, chegue diante de Deus, confesse seu pecado e diga para o Senhor de coração sincero: Senhor, vem me fortalecer, Pai. Senhor, eu rejeito, renuncio e fecho a porta a esse pecado na minha vida, porque eu quero a Tua santidade habitando em mim. Eu quero a verdade do Teu Espírito habitando em mim, Senhor. A Tua palavra diz que sem santificação não podemos contemplar a Tua face. E nós queremos contemplar a Tua face. Então arranca pela raiz esse pecado. Seja lá onde for que ele teve essa raiz, Pai. Arranca nesse dia. Arranca, tira pela raiz. Para que nunca mais ele venha bater a porta do meu coração. Nunca mais ele venha bater a porta da minha mente. Irmãos, eu sei que é uma luta desafiadora, mas nós conseguimos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós conseguimos. Porque Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu toda forma de pecado. E por isso nele, se estivermos cravadas, enraizadas ali nele, se tivermos enxertadas nele, nós conseguiremos vencer o pecado na nossa vida. Então não se desanime. Não se desanime porque você pecou, porque você sabe que fez algo que desagradou a Deus. Peça perdão, se arrependa, chegue aos pés do Senhor, confesse de coração mesmo quebrantado, arrependido, e peça de Deus uma nova oportunidade. E lute com todas as suas forças para não mais cair nesse pecado. Peça ajuda sobrenatural de Deus para vencer. E assim você conseguirá chegar à santidade que o Senhor quer. Porque é assim que eu faço na minha vida, irmãos. É assim que eu faço na minha vida. E sei que com Deus nós podemos vencer todos os pecados. Com Ele nós conseguimos vencer, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então essa é a nossa mensagem desta manhã. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por este dia glorioso que o Senhor criou para nós. Senhor, pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades. Senhor, que a cada dia nós tenhamos a responsabilidade de alimentar o nosso espírito, assim como nós alimentamos a nossa carne. Que a cada dia não percamos o foco, Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar o Teu socorro, o Teu auxílio para vencermos, Pai. Em nome de Jesus. E cremos que o Senhor é conosco para nos fazer, Senhor, vencedores sobre todas essas limitações da nossa carne, Pai. Nos reveste com o poder do Teu sangue. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, que é o favor imerecido. Não merecemos, mas clamamos por ela em nome de Jesus. Clamamos pela Tua misericórdia. Consagramos esse dia a Ti. Tudo o que temos e somos consagramos ao Senhor. Nossa família, nossa casa, Pai, nosso trabalho, empreendimento, ministério. Tudo o que temos e somos colocamos aos Teus pés, porque reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Pai, nos fortalece nesse dia no poder da Tua palavra, na unção do Teu Espírito, na adoração, Pai, de verdadeiros adoradores, Senhor. Senhor, nós queremos aqui Te agradecer pelo privilégio e oportunidade de entrar na Tua presença nessa manhã, de poder orarmos, Senhor, contigo. Colocar diante do Senhor, Pai, as nossas fragilidades e receber em troca, Senhor, a unção que despedaça todo jugo, o poder que vem através da oração, através, Senhor, da meditação da Tua palavra, do poder do Teu Espírito, e tudo isso no nome santo e glorioso do Teu Filho Jesus. Muito obrigada pelo sacrifício da cruz, Pai. Sem esse sacrifício não estaríamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Louvado seja Deus. Amém? Bom dia, amados, e graça e paz.